É hora do culto. Capítulo 27. Influência dos Espíritos em nossas vidas. Certa manhã, Clarice passeava com as crianças na pracinha perto de casa, quando foi abordada por uma pessoa conhecida. Minha amiga, sei que você é espírita e lhe peço, reze por mim. O que está havendo com você, Cecília? Perguntou solidária. Acho que estou com um encosto, porque tudo dá errado para mim. Essas coisas acontecem, não é? Clarice respondeu compreensiva. Bem, Cecília, podemos conversar mais calmamente em outra oportunidade. No momento, posso apenas adiantar que há espíritos por toda parte e que às vezes nos influenciam. Entretanto, não estou afirmando que este é o seu problema, uma vez que desconheço o que está havendo com você. Após alguns minutos de conversa, Clarice tranquilizou a amiga e lhe propôs dialogarem sobre o assunto em outra ocasião. Quando a família estava reunida para mais um culto no lar, Clarice abordou o ocorrido. Como vocês presenciaram a conversa que tive ontem com a Cecília, penso que seria legal se falássemos um pouco sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Mãe, explica para nós, porque eu não entendi nada daquele negócio de encosto, confessou a menina. Nem era mesmo para entender, filha. Encosto é um termo que não pertence à doutrina espírita, porém às vezes é utilizado para designar um espírito que, supostamente, estaria próximo das pessoas, atrapalhando suas vidas. Para dizer a verdade, muita gente desconhece o que é um espírito. Acham que são entidades criadas à parte, destinadas para o mal, o que seria um contrassenso para com Deus, nosso Pai e Criador. E prosseguiu com as explicações. A questão 459 de O Livro dos Espíritos nos esclarece que os espíritos influenciam nossas vidas em grande parte do tempo, isto é, interagem conosco a ponto de interferir intensamente em nossos pensamentos e atos. É mesmo? Perguntou Paulinho, admirado. É preciso, contudo, que tenhamos em mente que existem espíritos evoluídos e espíritos atrasados. Os primeiros nos sugerem pensamentos bons e construtivos, voltados para o amor e para o trabalho. Os últimos, por sua vez, nos influenciam para o mal. E não há como nos protegermos deles? Perguntou a menina, preocupada. Certamente que sim, respondeu o pai. Na verdade, em vez de nos afligirmos com a possibilidade de que espíritos contribuam para que as coisas não deem certo em nossas vidas, é melhor nos concentrarmos em cumprir com as próprias responsabilidades perante a lei de Deus, pois assim tudo se ajusta. Jesus disse certa vez: buscai primeiro o reino de Deus e sua perfeição, e tudo mais vos será acrescentado. E prosseguiu: algumas pessoas distorcem os fatos da realidade espiritual e exageram em suas colocações, julgando que tudo o que acontece de errado em suas vidas é por culpa de espíritos maus. No entanto, na maioria dos casos, elas é que deveriam mudar sua forma de agir e de pensar. Como os meninos ainda estavam com a expressão de não terem entendido direito, Silvio continuou. Allan Kardec esclareceu que, de certa forma, todos nós somos médiuns, porque temos a capacidade de interagir com os espíritos, mesmo não estando cientes disso. Nossos irmãos desencarnados nos sugestionam o pensamento. Os bons tentam nos dar conselhos úteis, os maus fazem o contrário. E por que espíritos maus nos perseguem? Indagou Paulinho. Os motivos são normalmente dois: os débitos que temos para com eles, contraídos em vidas passadas, ou a atração que neles exercemos,
seja por sintonia ou por afinidade. Clarice prosseguiu com a explanação. Analisemos primeiramente com relação aos tais débitos. Se, por exemplo, em existências anteriores cometemos injustiças, roubamos, brigamos ou perturbamos a paz das pessoas, depois de desencarnadas elas podem vir nos cobrar tais atitudes. Já com referência à sintonia, pode acontecer que estejamos, na atualidade, com vícios físicos ou morais e, por questões de afinidade com os nossos desvios de conduta, atraímos outros espíritos. Você pode me dar um exemplo disso, mãe? Pediu Rosiane. Uma pessoa viciada em bebidas alcoólicas pode atrair espíritos que tinham os mesmos vícios quando encarnados. Uma outra maledicente costuma atrair espíritos fofoqueiros. Daí que, em vez de terem ao seu lado espíritos bondosos para ajudá-los a mudar para melhor, atraem espíritos atrasados que desejam que as pessoas continuem mantendo seus maus hábitos. Silvio finalizou o tema dizendo: o melhor método para atrairmos bons espíritos e afastar de nós os maus é nos mantermos próximos de Deus, trabalhando, cumprindo nossos deveres cristãos, estudando o Evangelho, suportando as dificuldades com humildade e abnegação, orando e respeitando nossos semelhantes. Sempre são espíritos atrasados que atrapalham a vida das pessoas. São elas mesmas que, fazendo o mal ou deixando de fazer o bem, prejudicam a si mesmas. Quem sabe responder? Os espíritos nos influenciam? Como? Cite exemplos de influências boas e más. Dê 2 exemplos de situações em que podemos atrair para junto de nós espíritos maus ou atrasados. O que é sintonia e afinidade espiritual?